Olá, pessoal, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Sejam bem-vindos à minha aula no Audacity Connection. Estou muito feliz aí com esse convite, essa parceria da Audacity aí que tem dado aí frutos tão legais, tanto para mim quanto para eles, e principalmente para você, que é tanto seguidor meu quanto seguidor da Audacity, com conteúdos aí de muita propriedade, coisas que vocês pedem aí. Então eu sempre procuro trazer essas informações, sempre mesclando um pouco da teoria com a prática, né? E se você está chegando aqui, está me vendo pela primeira vez, você não sabe quem eu sou, eu vou me apresentar para você. Meu nome é Marcelo Souza da Silva, eu sou professor na faculdade Senai CETICT, trabalho no Senai CETICT desde 2006, mas já trabalho no Senai desde 1997. Eu comecei a minha carreira no Senai Ítalo Bolonha, na faculdade Senai Ítalo Bolonha, que fica na cidade de Goiânia. Um abraço aí para Goiânia. Pessoal do Ítalo Bolonha e do IB, que me ajudou tanto aí no início da minha caminhada. E nesse período que eu morei em Goiás, em Goiânia, eu morei em Goiânia de 97 até 2004, eu trabalhava com prestação de serviço. Eu terminei meu curso técnico no Senai CETICT, técnico em vestuário, e o Senai de Goiânia me contratou para trabalhar com sistemas de CAD, que na época era uma novidade. E aí lá eu fazia desenvolvimento da modelagem, tinha uma modelista que trabalhava comigo, digitalização, encaixe, e também fazia instalação, treinamento e manutenção de sistemas CAD lá no estado de Goiás. Nesse período que eu estava lá, eu fiz faculdade, formei em ciência da computação, e quando eu terminei a faculdade, eu voltei para o Rio de Janeiro, e aí o Senai CETICT me contratou, isso em 2006, para trabalhar com um curso técnico, e eu trabalho também. Depois fui convidado pelo coordenador da graduação para dar aula na graduação, e eu dou aula na graduação desde 2007, sempre trabalhando com a parte de CAD, com a parte de tecnologia. Já dei algoritmo, Excel, informática avançada, sistemas de informações gerenciais para as turmas de engenharia. E para as turmas de moda, tecnólogo em produção do vestuário e os cursos técnicos, toda essa parte de gestão da produção do vestuário, CAD, modelagem, toda essa parte aí também eu já atuei. Hoje eu trabalho só com a parte de ensino superior, estou focado aí no novo curso do Senai CETICT, a nova matriz curricular do curso de moda, que aí está muito mais envolvida com a indústria 4.0, então tem muito mais essa pegada de programação. E pensando nisso, né, nessa coisa agora que está todo mundo tendo essa necessidade de entender de todo o processo, quando eu fui convidado pelo pessoal da Audacity para dar essa palestra para vocês, me veio uma coisa na cabeça que aparece muito nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, as pessoas perguntando, assim, poxa, sobre o encaixe. Né? Encaixe, eu sempre achei encaixe uma coisa mais simples para ser explicado, mas tem algumas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender, como, por exemplo, eu vou fazer o encaixe de 1P, 2Ms e 2G. Da onde vem essa grade? Quem é que define essa grade? Então, eu vou trazer isso para vocês. Eu vou falar sobre grade, sobre definição de grade, e vou falar também sobre algumas opções que tem do Audacity Moldes, do Audacity Encaixe, para o encaixe. Tá certo? Só que aí, para eu começar a falar de programação de encaixe, que é o nome que se dá isso, é planejamento e programação de encaixe, eu preciso que você entenda alguns conceitos. Porque, basicamente, manualmente falando, olhando aqui, dá uma olhada aqui na minha tela. Essa aqui é uma planilha que eu uso nas minhas aulas, nos meus cursos online de Excel também, que você usa para isso. Você tem informações aqui, então eu tenho o tecido, eu tenho a largura do tecido, e eu tenho essas duas informações aqui que são muito importantes para eu saber quanto que eu vou poder colocar. Bem, como é que funciona essa planilha? Eu tenho aqui os tamanhos e as quantidades que foram vendidas.
Aqui eu digo a quantidade de folhas que eu vou colocar de tecido e quantas vezes eu vou cortar cada um desses tamanhos. Só que eu tenho limitadores. Que limitadores são esses? O número máximo de folhas que eu posso colocar no meu infesto. Lembrando que o infesto são as folhas de tecido uma sobre as outras. E a frequência máxima. O que é a frequência máxima? É quantos tamanhos podem aparecer na mesa. Somando todos esses tamanhos aqui, quantos tamanhos podem aparecer? Esse modelo aqui, que é de uma modelagem simétrica, eu propositalmente não coloquei aqui a modelagem que ia ser, né? Mas é uma modelagem simétrica. Ela pode ter, no máximo, 8 tamanhos. Tá, mas como é que é isso? Aí, para mostrar isso para vocês, o que eu precisaria? De uma mesa de corte. Eu precisaria tá dentro de uma confecção para mostrar isso para vocês. Poxa, mó chato isso. Eu não tenho uma confecção na minha casa. Né? Não tenho nem aonde gravar, com esse negócio de pandemia, não pode sair, é quarentena. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso, mostrar isso para o pessoal, se eu não tenho como gravar numa confecção, se eu não tenho como estar dentro de uma confecção? Foi aí que eu lembrei que ano passado eu fiz um curso de SketchUp, um programa 3D para arquitetura, que o Senai pagou para a gente, e aqui eu consegui montar essa singela e pequena sala de corte. É bem basicazinha, né? Na verdade, não tem sala de corte nenhuma. Tem uma mesa de corte. Tá aqui, ó. Olha a mesa de corte, ó, 360. Super indústria 4.0, isso. E aqui, ó, eu tenho uma máquina de corte também. Então, como é que funciona o meu corte? Eu vou fazer o meu infesto aqui nessa mesa e depois vou levar para a máquina de corte para cortar, ou vou fazer o corte dele com a máquina manual. Vai variar de acordo com a tecnologia que você tiver disponível. Mas o que vai acontecer? Eu tenho um espaço disponível nessa mesa para poder fazer o meu infesto. Esse espaço vai ser o espaço do meu encaixe. Na verdade, não era nem para ser, é um pouco menor, porque ainda tem a questão das cabeças de infesto, um espaço que você vai dar mais, e aí é aí que você vai fazer o teu encaixe, o teu risco. Né? Alguns chamam de encaixe, outros chamam de risco, outros chamam de matriz. Né? O que é? É você pegar os moldes e encaixar eles para dar o melhor aproveitamento, que é o que nós fazemos no Audaces Encaixe, que depois eu vou imprimir pelo Audaces Encaixe. Então, essa mesa aqui, ela vai me dizer muita coisa. Por exemplo, se eu tenho aqui, imagina que essa mesa ela tem 7,5 metros de comprimento útil. Não é os 7,5 metros total, é o comprimento útil, o comprimento que eu posso usar, porque eu vou perder aqui, ó, eu perco aqui um pouco de comprimento, eu perco aqui também que eu tenho que deixar a ponta. Imagina que de comprimento útil eu tenha 7,5 metros. A frequência máxima, voltando aqui ó, na minha planilha, a frequência máxima é o número de vezes que os tamanhos podem aparecer na sua mesa. Então, assim, se a gente pensar numa camiseta, cadê aqui minha sala de corte? Está aqui. Se eu pensar aqui, ó, botei até aqui uma camisetinha, quantas vezes quantos tamanhos de camiseta conseguem aparecer na minha mesa? Ah, Marcelo, se tiver mais P, vai caber tanto, se tiver mais G, vai caber menos. Tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o gasto médio que eu tenho com essa camiseta. Então, vamos imaginar, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Agora, pior que eu não faço ideia do gasto médio de uma camiseta. Mas imagina, eu tenho 7,5 metros de mesa. E o gasto médio de uma camiseta, vamos botar que seja 80 centímetros, dividido por 0,8. 80 centímetros. Eu vou poder botar 9 tamanhos, 9,37, 9 tamanhos seria a minha frequência máxima nessa mesa de 7,5 metros. Né, entre PM e G, claro que eu sei que se eu botar mais P, vai caber mais. Se eu for botar G, talvez caiba menos. Mas eu estou fazendo um cálculo com o gasto médio.
Então, em média, uma camisa gasta o quê? 80 centímetros, 75 centímetros para ser feita? Então, com essa informação, eu consigo definir isso. Agora, se for uma camiseta, dá para botar 9. E se for uma calça? Uma calça gasta 1,10 m, 1 metro. Vamos botar que ela gaste 1,10 m. Então, aqui, ó, 7,5 dividido por 1,1, 1,10 m, eu vou conseguir botar 6 tamanhos no máximo. Então, na hora de distribuir aqui, na minha planilha, eu vou poder botar no máximo 6 tamanhos, se for uma calça. E aí, isso vai variar de modelo para modelo. E isso vai variar também com a mesa. Se você tem duas mesas, uma maior e uma outra menor, você tem que ver em qual mesa você vai cortar para você poder fazer a sua programação. Eu programei para a mesa maior. Não, programei para a mesa menor. Entendeu? Eu já fui em algumas empresas que tinham duas mesas com tamanhos diferentes. Eu acho que isso, para quem faz a programação, é complicado. Mas voltando aqui na minha mesa de corte, então eu vou depender muito do modelo. Se eu estivesse trabalhando com roupa íntima, cueca, calcinha, sutiã, caberia muito mais. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso, varia. A outra coisa que eu preciso entender é o número de folhas que eu vou conseguir botar no meu enfesto. O quão alto o meu enfesto pode ser. Eu posso botar 30 folhas, eu posso botar 100 folhas, Vai depender do tecido. Né? Se você tiver uma seda, por exemplo, a seda é bem levinha, bem fininha, pequena gramatura. Ela vai caber muito mais folhas do que o meu veludo cotelê. Então, isso aí também varia. Então, assim, você precisa desses dados para você começar a fazer as contas que eu vou mostrar para você aqui agora. Então, isso aí, geralmente, as pessoas já têm, né, uma média do que dá para fazer, do que cabe. Quando você trabalha com máquina de corte, as máquinas de corte têm a questão da matéria comprimida, então você já tem uma relação, você tem que buscar esses tipos de informação. Então, aqui, ó, o que eu tenho é justamente isso já pronto. Eu vou apagar aqui, para vocês verem como é legal fazer isso. Aqui eu já tenho uma planilhazinha pronta, que é justamente para não ficar perdendo tempo fazendo conta. Então, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para ficar legal. Isso. Olha só, eu tenho do tamanho 36, eu vendi 20, do tamanho 38, eu vendi 60, do tamanho 40, eu vendi 80, do tamanho 42, 120, do tamanho 44, 70. Eu vou botar aqui mais 50. Aqui eu vou botar... Não, 50 não, gente. Aqui é 10, aqui é 20, e aqui 10 e 10. Pronto. Vai dar ruim que eu não estou acostumado a trabalhar com esses números, vai me dar trabalho, eu vou passar vergonha. Mas vocês sabem que eu gosto de improvisar na hora das aulas. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa, eu tenho que definir quantas folhas eu vou colocar no meu enfesto. No máximo, eu posso botar 30. Mas eu vou começar com 20, e vocês já vão entender por quê. Bem, agora eu tenho 8, porque aqui ele está me dizendo que são 8 tamanhos para distribuir aqui. De cara, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um tamanho aqui no 36, aqui no 50. Eu vou botar meio, e aqui no 52, eu vou botar no 48, eu vou botar meio. Meio, por quê? Porque a minha modelagem é simétrica. O que é a modelagem simétrica? É aquela que tem os dois lados, os mesmos moldes. Tem esquerda e direita, tipo uma calça. Calça tem o frente esquerda, frente direita, bolsa esquerda, bolsa direita, uma calça normal, uma calça 5 pocket. Existem outros modelos de calça que não são simétricas. Então, quando a modelagem for assim simétrica, eu posso, como é que fala? Riscar ela meia vez. Então, tá aqui, ó, meio, meio. Até agora, eu gastei 1,5, 2 tamanhos. Aqui eu vou botar, sei lá, aqui eu acho que eu vou botar 1 também. Aqui eu coloco 2. Então, aqui já tem 4, 5, 5. Eu vou botar 2 aqui e vou botar 1 aqui para matar logo esse aqui. E aqui eu não vou botar nada, eu vou botar 0. Então, ó, o que eu fiz? Calma, você deve estar perguntando, não estou entendendo nada.
Vou lá, vamos devagar. Quando você coloca um tamanho 36 e corta ele em cima de 20 folhas, e você vendeu 20, acabou, você não tem mais nada para cortar. Agora, aqui, ó, eu vendi 60. Eu coloquei um tamanho 38, né? 38 eu vendi 60. Um tamanho 38 em cima de 20 folhas, vão sair 20. Como eu vendi 60, 60 menos 20, 40. Dois tamanhos 40 em cima de 20 folhas vão sair 40 folhas. Como eu tinha vendido 80, ficam faltando 40. Dois tamanhos 42 em cima de 20 folhas vão sair 40. Eu vendi 120, sobraram 80. No 44 eu não botei nada, então eu repito aqui 70, não cortei nada. Aqui eu botei um tamanho 46 em cima de 20, eu tinha vendido 20, zerou. Meio tamanho 48 e meio tamanho 50 em cima de 20 folhas vão sair 10. Lembrando que eu só posso fazer isso porque a minha modelagem é simétrica, tá? E aí eu já matei. E aí ó, eu comecei com 20 folhas justamente porque aí ó, eu consigo matar logo os tamanhos maiores. E botei esse menor aqui porque na hora do encaixe isso vai equilibrar. Então, ó, tá aqui. Agora, vou fazer um outro risco, e aí eu fiz uma coisa legal, ó, eu posso botar no máximo 30 folhas. Se eu vier aqui ó, e digitar 40, ele avisa que aqui ó, não pode ter 40. Né? Isso aí a gente faz manualmente. Eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês muito legal. Então, aqui, ó, 20. Vou começar com 20 folhas de novo. E agora, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui eu não vou botar nada, é 0, que eu já acabei. Aqui eu posso botar 2, 2 já vão ser 4. Não vai dar para fechar com 2 riscos. Ó. Aí eu teria que botar 2 aqui, eu mato esse, 2 aqui, eu mato esse. E ainda faltam 4. E aí eu poderia botar 2 aqui e 2 aqui. Que aí E aqui eu não coloco mais nada. Pronto, repetir. Se eu tivesse vindo com 30 folhas, não daria diferença, teria que fazer um terceiro risco. E aí, agora aqui no terceiro risco, o que eu vou fazer? Eu vou botar 10 folhas e... Não, posso botar 20. Boto 20 folhas. 20 folhas. Coloco um no tamanho... não, 2. 2 no tamanho 42 e 1,5 no tamanho 44. 0 nesses aqui, só vou botar 0 só para ele zerar tudo, mas nem precisaria. Então, aqui, para cortar esse pedido de 390 peças, onde eu posso usar, no máximo, 30 folhas no meu infesto, e os tamanhos podem aparecer, no máximo, 8, eu vou ter que fazer isso em 3 encaixes. 3 riscos. Com 1 no tamanho P, 1 no tamanho... P, 1 no tamanho 36, primeiro risco. 1,36, 1,38, 2,40, 2,42, 1,46, meio 48 e meio 50. Um outro encaixe, 2,38, 2,40, 2,42, 2,44. E um terceiro risco, que são 2,42 e 1,5, 44. E aí, agora sim, eu poderia ir lá para o meu Audaces Encaixe e fazer isso, fazer os encaixes. Eu vou até fazer esses encaixes aqui para vocês verem, mas antes de tudo eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que o Audaces Encaixe tem, que é maravilhosa, que eu gosto muito. Eu vou abrir aqui o meu Audaces Encaixe. Eu já abri meu Audaces Go, nem lembro. Eu não tinha aberto o Audaces Go. O Audaces Encaixe ele tem uma ferramenta que cria essa ordem de corte para você, mas você também precisa alimentar ele com essas informações que eu mostrei para vocês aqui, que vem dessa teoria. Por isso que eu acho sempre importante mostrar essa parte da teoria
para que a gente entenda da onde as coisas estão vindo. Vou abrir aqui agora, já abriu o Audaces Go. E cadê o meu Audaces Encaixe? Adoro isso, ele some quando a gente mais precisa. Ícone da Audaces, achei aqui. Pronto, esperar ele abrir. E meu computador hoje está daquele jeito, com preguiça de trabalhar. Mas também estou com muita coisa pesada aberta. Só esse programa aqui dessa mesa de corte, ele consome memória pra caramba. Mas foi legal que deu para mostrar bem como é que fala? A teoria, né? Essa parte eu acho importante entender. Tem muita gente me perguntando da onde vêm esses dados. Ah, ele abriu aqui, está na outra tela. Deixa eu trazer para cá. Pronto. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, é muito legal essa ferramenta. Aqui em encaixe, ó, eu tenho essa função aqui, ordem de corte. O que ela vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou buscar um modelo, vou incluir uma modelagem. Então, vou pegar aqui, ó, calça jeans feminina. Abrir. Vou lá, avançar. Eu vou trabalhar no tecido 1, vou dizer que ele tem 1,58 m de largura. Vai trabalhar com tecido plano, que é up, sentido duplo. E eu vou dizer aqui, ó, a minha mesa tem 7,5 metros de comprimento, né, 750 centímetros. Um aproveitamento, eu quero um aproveitamento de 85%, mas se eu quiser botar 100 eu posso. Só que eu acho que às vezes a gente exagera colocando 100%. Eu acho que a gente tem que botar uma coisa mais próxima da realidade, então eu ponho 88%, 90% de eficiência. E aqui eu vou dizer o número máximo de folhas, o número máximo de camadas. Eu posso botar no máximo 50 folhas. E aí eu vou mandar avançar. E vou dizer quanto que é o meu pedido. 36. Quantos 36 eu vendi? Vamos botar aí 120 36, foram 238, 450, 40, 350, 42, 120, 44 e vamos botar 100, 146, 148. Então, aqui eu distribuí a quantidade que foi vendida. E aí, ó, eu dou um avançar, pronto. O que ele fez? Ele já fez todo aquele trabalho que eu fiz aqui, de ficar botando os números, distribuindo a quantidade de folhas, ele já fez aqui para mim. Olha que legal. Ele vai fazer isso, aquele eu fiz em 3, né? É o outro modelo, outra realidade, mas esse aqui ele fez em 5 encaixes. O primeiro com 50 folhas, 1,36, 3,38, 4,40. Entendeu? Tá aqui, ó. O outro também com 50 folhas, aí aqui está a grade. E aqui ele está dizendo quantas peças vão sair de cada tamanho. Aqui, ó, ele tem outro, aqui outro. E aí, ó, ele vem um infesto com 50 folhas, outro de 50, outro de 50, esse aqui de 50 e, por último, um infesto de 10 peças, 10 folhas, só com 2,36 e 2,44. E aí, o que é isso? Ele fez essa programação para mim e eu já posso vir, olha isso aqui, ó, criar arquivos de encaixe. Eu vou vir aqui, ó, vou dar OK e eu vou dizer qual é o nome que eu quero. Vou chamar de Connection. Connection. Não, peraí, tá muito. Connection. Com 2 6. E vou dizer onde eu quero que ele grave. Eu vou vir aqui, ó, vou mandar ele fazer todos. OK. E aí, ó, pronto. Vou cancelar. Ele criou os encaixes para mim, agora eu vou criar uma fila de encaixes. Nova fila. Vou botar novo. Olha aqui, ó.
Ele já está aqui, ó, todos eles, ó, connection. Vou selecionar todos eles aqui. Vou mandar abrir. Ah, tá, ele só está com tecido 1 que eu não mexi no tecido 2. Mas beleza, aqui, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou lá, vou definir os parâmetros do meu encaixe. Ah, eu quero que ele gaste o quê? 3 minutos, 4 minutos? Opa, 34 não, né? Aí brincou. Aí vamos botar se que fosse 3 minutos. Eu vou deixar 1 minuto só, que eu não vou também deixar fazer, não vou ficar aqui perdendo tempo. E aí, ó, manda um OK. OK. E ele vai processar essa lista para mim. Vai ficar rodando ela. E quando tiver acabado... Cadê minha lista? Não foi? Ah, não. Ah, ó, mais uma vez, foi para outra tela. Aqui, ó. E agora ele vai processar todos os meus encaixes. Então, assim, o Audacious me dá essa facilidade. Eu já jogo ali, ele já calcula para mim da melhor forma possível. E agora eu, com uma fila de encaixe, poderia estar mandando, por exemplo, o Supera. Se eu tenho um Supera no servidor, que eu acho ótimo, adoro o Audacious Supera, né? Eu acho uma vantagem, que aí você joga isso para o servidor e você continua trabalhando. Então, daí você vê a vantagem que você tem de trabalhar com essa ferramenta. E vai te dar maior velocidade. Eu não vou esperar, infelizmente, eu queria muito poder esperar passar todos aqui até ele terminar, né? Ah, vamos esperar um pouquinho. Eu já volto. Pronto, estamos aqui já no último. Está terminando aqui. Vamos lá. Finalzinho já, os últimos segundos. Vamos lá, tá chegando, tá chegando. E foi. Então aqui, ó, ele criou todos eles, aí agora eu mando salvar. Eu posso salvar um por um ou mandar salvar tudo, tá? Eu vou mandar logo salvar tudo. OK. Pronto. Salvou. Salvou, mas salvou onde? Ah, tá. É que ele já tinha nome, já salvou todos onde eles estavam mesmo. Então, ó, fecho aqui. Agora eu vou abrir esse arquivos. Vou trazer para cá. Aqui, ó. Olha. Pronto. Abriu o primeiro, abriu o segundo, abriu o terceiro, abriu o quarto e abriu o quinto. Então, tá aqui, ó, os encaixes que foram feitos. Ó, esse aqui ficou com 1,04 m, 1,06 m, 1,11 m, 1,08 m. E esse aqui, nossa, esse aqui ficou bom, 98 centímetros de rendimento. Esse aqui ficou perfeito. Então, assim, essa ferramenta ajuda muito a gente. O Audacious Encaixe, ele tem umas ferramentas muito interessantes. Outra coisa também é saber utilizar, né? Por exemplo, quando estava processando aqui, eu estava lembrando uma coisa. Quando eu morava em Goiânia, o que o pessoal lá fazia? Eles gostavam de fazer isso aqui, ó, de botar o cós de fora a fora no risco. Então, eu vou botar ele aqui, ó, para depois, na hora de cortar, não ter que fazer emenda, já botar direto no rolo e pregar o cós com o aparelho. Pronto. Isso. Opa, esse aqui.
Espera aí. Vem para cá. Esse. E esse aqui. Aí pergunta, poxa, mas então, se eu tiver que fazer isso, não dá para eu usar encaixe automático, que foi o que a gente usou aqui. E aí eu digo para você, não, amigo, dá para você usar encaixe automático, sim. O que você vai fazer? Tem que saber usar, né? Tem muita gente que acha que encaixe automático é clicar aqui. Opa, não, botei fila de encaixe. Desejo fechar essa tela sim. Acha que é vir aqui, ó, encaixe padrão. Não. Cadê? Ih, cadê? Aí me deu um branco agora. É aqui, ué. Ah, tá, deu loucura. E vim aqui e botar o tempo. Mas é assim, ó, tem que saber usar essa aqui. Por exemplo, eu posso mandar ele fazer encaixe usando isso aqui, ó, manter peças encaixadas. Ele vai descer todas essas peças que estão aqui em cima e sem mexer na posição dessas que estão aqui, ó. Então, quando eu der OK, olha o que ele vai fazer. Ele vai começar a encaixar, vai aparecer já já, eu espero, né, que ele apareça, para não fazer eu passar vergonha. Pronto, olha lá. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está tentando vários encaixes sem mexer nesses cós que eu já coloquei aqui. Entendeu? Então, você pode fazer isso. Olha lá, olha, ele mexeu, ele vai mexer no encaixe até conseguir o melhor aproveitamento possível, mas ele não vai mexer naquelas peças que já estavam encaixadas. Ó, já conseguiu 98, ó, 98 e alguma coisa. Isso que eu botei 1 minuto. Olha, 98,54 e vai bater o mesmo aproveitamento, ó, que estava antes praticamente. E agora os cós todos aqui na lateral. Então, agora eu venho aqui, ó, tem uma tira de cós direto aqui, né? É interessante essas opções aqui do encaixe automático, que é manter peças encaixadas e usar somente peças encaixadas. Também é uma outra coisa que eu usava. Porque, às vezes, eu quero encaixar primeiro alguma coisa e depois eu quero encaixar outra. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, se eu quiser encaixar primeiro só a frente, costa, cós, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, pronto. Imagina que eu só quero encaixar a frente, a costa e quero deixar o bolso para o final. Eu posso descer todas as frentes e costas, e aí na hora de eu mandar encaixar, usar somente, mandar encaixar somente peças encaixadas, que as peças estão aqui embaixo, ele não vai buscar mais, mas aí ele ia mexer nos cós. Então, eu posso também fazer isso aqui, ó. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é justamente isso. Ó. O que eu quero? Vista, não vou usar. Relógio, bolso relógio, não vou usar. Passante, não vou usar. Gabarito, não vou usar. Vista dupla, não vou usar. Espelho, não vou usar. Pala, não vou usar. E bolso também não vou usar. Dou OK. E aí agora, ó, eu mando encaixar e mantendo peças que já foram encaixadas, e ele só vai descer essas peças para mim. Eu não vou deixar fazer tudo para não ficar perdendo muito tempo com isso. Ó. Então, ele vai vir aqui, vai descer aqui as peças, vai fazer o encaixe. E aí, ó, vamos supor, acabou o tempo, ele fez o melhor encaixe. Eu vou lá em propriedades de novo, trago de volta as peças que eu havia tirado. E mando mais uma vez ele fazer o encaixe, mantendo as peças encaixadas. Agora, ele só vai encaixar as peças pequenas nos buracos das maiores. Particularmente, eu não gosto, nessa situação, que desse modelo não seria a melhor saída, tá? Eu estou só querendo mostrar uma possibilidade. Então, aqui, mais uma vez, ele vai descer as peças, mantendo, ó, vai só encaixar nos buraquinhos aqui o que está faltando. Aí, até deu um aproveitamento bom, 98,39.
Ixi, vai bater, não vai baixar mais? Menos de 98, olha. Agora eu fiquei curioso, ó, 9801. Eu acho que eu vou mudar a minha ideia. Talvez tenha sido uma boa ideia fazer isso, dar um aproveitamento bom. Mas é sério, na minha experiência, eu não gosto muito de fazer isso, não. Ó, mas ele conseguiu um ótimo aproveitamento, 98,01. Ó, e aí ele preencheu os buracos. Então, assim, não basta só você ter a ferramenta, você tem que saber usar e também saber usar um pouco da teoria. Para fechar, tem uma coisa que eu gosto de mostrar, que eu acho que às vezes é uma dúvida. Voltando aqui como é que fala? Nesse planejamento, né? Às vezes assim, mas como é que eu uso isso no Audaces? Bem, toda vez que você tiver essa coisa de meio para trabalhar no Audaces, tem uns macetes que você tem que aprender a fazer. Então, ó, vamos botar aqui, vou pegar aqui, vou fazer um novo. Encaixe novo, vou incluir a calça masculina, que eu acho que a calça masculina tem até o 50. Deixa eu pegar a calça masculina aqui. Calça masculina jeans. Abrir. Ah lá, vai até o 50 e aqui eu fiz a grade até o 50 também. Então, o que vai ser? Primeira coisa, para trabalhar com peça pela metade, você vai ter, meia peça, você vai ter que vir aqui, ó, e botar que o tecido ele é tubular, que na verdade é o infesto par, aquele que vai e vem. E ele é o mesmo do que o tubular, a gente só não vai usar as dobras da lateral, né? Já que uma vez que ele só tem plano e tubular. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa grade, cadê a grade? Opa, tá aqui. Essa grade aqui, eu vou pegar ela e vou botar ela com valor dobrado. Então, ó, não é 1,36, vão ser 2. Eu nem sei se tem 36, deixa eu ver aqui. Tem, Então, aqui, ó, não era 1,36, 1,38, 2,40, 2,42? Eu vou botar dobrada, vão ser 2,36, 2,40, 2,38, 4,40, 4,42 e cadê? 4,40, 4,42, 2,46, 1,48 e 1,50. Por que eu estou botando a grade dobrada? Justamente porque ele sabe que quando eu tenho um infesto par, metade da peça vai sair na folha de cima e metade vai sair na folha de baixo. Por isso que quando eu clico aqui de um lado, ó, e desço essa frente aqui, ó, ele já desceu, ele diminui dos dois lados. Eu esqueci de mexer na largura do meu tecido. Vou botar aqui 1,58 m, uma largura boa. Apesar que eu prefiro 1,62 m. Mas tudo bem, como é só para teste. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí, ó, era 1,36 e ele vai me dar 1,36. Um par de frente, de costas. Ele vai me dar um par de traseiros. Ele vai me dar um cós. Né? Ele vai me dar um par de bolsos. Ele vai me dar um par de vistas e assim sucessivamente. Já deixa eu baixar aqui um pouquinho para aumentar ali. Não, olha aqui, cadê? Aqui, ó. Já o 50, olha o que ele vai me dar. Uma frente, uma costa 50, ó, zerou aqui. Uma frente 50, olha, ó, zerou. E aí, aqui eu começo o problema, porque o que vai acontecer aqui, ó? O cos, o que vai acontecer? É um cos 50 só.
Na hora que eu venho aqui, ó, ele não me deixa descer esse cos. Por quê? Ele sabe que vai sair um na folha de cima e outro na folha de baixo. Tá legal? Então, se eu botar um cos aqui, ele vai estar saindo 2 e vai cortar cos a mais. Tá, Marcelo, mas eu preciso de um cos 50. Como é que eu faço para fazer isso num cos 50? Se fosse uma camiseta, eu poderia botar dobrado na lateral. Mas não é. Nesse caso aí, agora, tem que ter as manhas do manual. Como é que a gente trabalha no manual? Você aí que está me assistindo agora, que trabalha no corte, me diz se eu estiver falando alguma besteira. O que a gente fazia quando eu trabalhava em empresa? O que vai acontecer? Eu vou cortar 1,50. Ah, vai ter lá aquele montoeira de folhas, sei lá, 100 folhas. Se eu botar um cos 50, metade desses cos eu vou jogar fora, não é isso? Não, olha o que eu vou fazer. Eu vou alterar, a primeira coisa é aprender, né, a poder conseguir botar essa peça ali. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou devolver ela lá para cima. O cos eu devolvi. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, propriedades. Eu venho aqui, ó, no cos e clico aqui na aba, ó, quantidade. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar isso daqui, eu vou marcar, desmarcar isso aqui, usar a quantidade definida para tecido. E no 50, eu vou botar que ao invés de um cos, eu quero 2. No 48, eu vou fazer a mesma coisa, que vai acontecer o mesmo problema. E aí, agora, olha o que vai acontecer. Eu consigo descer o cos 50. Tá vendo? Só que como eu falei, eu tenho 100 folhas de enfesto, eu preciso só de 50 cos. Os outros 50 eu vou jogar fora. Aí sabe o que eu faço? Eu desço o 48, que é o mesmo caso, que vai dar essa questão de sobrar, né? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu precisava de meio 50 e meio 48. Eu botei um 50 e um 48. Eu estou jogando metade do 48 fora, metade do 50 fora. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em início e vou... Cadê? Não, não é início, é moldes. Aqui, ó. Vou permitir a sobreposição. E aí, eu vou permitir aqui, ó, eu vou sobrepor o cos 48 no cos 50. Pronto, despermito, ó, vou selecionar os dois e vou botar os dois aqui. Vamos supor que aqui fosse o lugar deles. Pronto, está aqui, encostadinho. Na hora lá do corte, na hora que for cortar, o cara vai ver que tem um dentro do outro. Aí o cortador vai tirar aqui, vai cortar pelo 50, vai tirar metade e vai recortar para o 48. Então, aí mais uma coisa. Olha só que coisa legal. Nós estamos usando teoria, tecnologia e prática. Porque isso aí, amigos, ninguém me ensinou na escola. Tá? Isso aí eu aprendi lá na fábrica, quando eu trabalhava lá quando eu atendia o pessoal lá em Goiânia, que acontecia essas coisas, e aí como resolver isso? Eu já havia visto alguma coisa nos meus estágios, então aí é mostrar para vocês como é que o uso da ferramenta é importante, mas você precisa de alguém que tenha teoria e tenha prática. Então, você que trabalha aí no corte, acha que não tem perfil para trabalhar com CAD, você tem tudo, cara. Você só precisa acreditar em você e estudar. Tá certo? E aí, no que vocês precisarem, nós estamos aí para ajudar vocês, né? É muito gratificante para mim ver as pessoas aprendendo comigo. Os comentários nas lives, os comentários nos vídeos, geralmente são os mais carinhosos possíveis, agradecendo. Eu queria agradecer muito a você que me segue, a você que acompanha o meu trabalho, né? E se precisar de alguma coisa, eu estou lá no Instagram, @ms2ensino, no YouTube, Prof. Marcelo Souza. Então, assim, eu acho muito legal ter esse contato, ter essa coisa mais próxima da gente, tá certo? E era isso que eu queria mostrar para vocês, essa maravilha aí, foi pedido de uma live para a gente falar de encaixe. Então, eu resolvi falar aqui no Audacious Connect, fazer essa palestra, essa aula de encaixe, mostrando aí a teoria, mostrando a ferramenta Audacious Encaixe e mostrando também
os ajustes que a gente faz pela prática. Tem que lembrar sempre disso. O programa trabalha para você. Tá certo? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer. Valeu, gente! Se cuidem, hein? Um abraço. Tchau!